Fala jovem, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Lucas Quebrando Questões. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí porque tá rolando muito conteúdo top sobre concursos. Não se esquece também de deixar aquele like maroto, ativar o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos e compartilhar esse vídeo caso você goste. E se você ainda não segue a gente no Facebook e no Instagram, eu queria te convidar a dar uma passada por lá logo após esse vídeo para conhecer um pouco mais do que nós postamos em nossas redes sociais. Galera, o vídeo de hoje está muito da hora. Nós iremos falar das orações coordenadas e esse assunto cai em mais de 90% das provas de português. Além disso, vamos resolver uma questão do assunto para conseguirmos uma maior assimilação, ok? E para começar, você precisa saber que as orações coordenadas são aquelas orações com sentido completo, que não dependem sintaticamente de conectivos. Ou seja, mesmo não possuindo conectivos ou as chamadas conjunções, essas orações continuam tendo sentido, diferentemente das orações subordinadas que dependem sintaticamente de uma oração principal para fazer sentido. Ou seja, nesse caso, em uma frase, uma oração depende da outra. A gente pode dar como exemplo de oração coordenada a seguinte frase: Antônio comeu feijão e José bebeu suco. Percebam que se a gente isolar cada uma das orações, elas continuarão tendo sentido. Ou seja, o sentido continuará completo em Antônio comeu feijão e continuará fazendo sentido em José bebeu suco. Enquanto isso, nas orações subordinadas, uma oração depende da outra. Vamos a um exemplo. Se José fosse rico, compraria tudo. Temos nessa frase, pessoal, um exemplo de oração subordinada adverbial condicional, por causa do conectivo se. E percebam que se nós separarmos a oração se João fosse rico da oração compraria tudo, os termos isolados não terão um sentido completo. Agora, aprofundando um pouco mais nas orações coordenadas, nós temos que elas podem ser assindéticas ou sindéticas. A oração coordenada assindética consiste em orações que não são ligadas com conectivos ou conjunções. Por exemplo, Antônio joga bola, Joana gosta de cantar. Percebam que não existe nenhum conectivo entre as duas orações, sendo assim as duas orações coordenadas assindéticas, ok? Já a oração coordenada sindética consiste em orações que possuem ligação com conectivos ou conjunções. Eu posso te dar como exemplo a mesma frase acima com um conectivo. Antônio joga bola e Joana gosta de cantar. Nessa frase, nós temos o conectivo e, fazendo o papel de uma oração coordenada sindética aditiva, dando sentido de adição, ok? As orações coordenadas sindéticas se dividem em 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Pessoal, o segredo para aprender cada uma dessas orações é a prática. Então, quanto mais vocês praticarem, mais vocês ficarão bons em saber que tipo de oração coordenada a gente está falando. Também tem a decoração, né? o famoso decoreba de cada conectivo. Mas eu acredito que aprendendo seria uma melhor forma. Iniciando pelas orações coordenadas sindéticas aditivas, temos que elas possuem o sentido de adição. São considerados conectivos de adição o i, nem, mas também, como também, além disso, além disto, além daquilo, bem como, não só, como também, mais ainda e tampouco que tem um sentido de nem. Vamos a alguns exemplos. Não pulei, nem corri. Percebam que o nem aí faz o papel de adição. O mesmo ocorre também na segunda frase que diz o seguinte: não só toco violão, mas também violino. Ou seja, a pessoa toca violão e violino. E por último, temos a frase ela cantava e ele dançava. Percebam que aí tem também mais uma adição, o famoso conectivo e. Indo para as sindéticas adversativas, temos que se tratam de conjunções que apresentam um sentido de oposição, compensação ou retificação. Temos como exemplo os conectivos mais, porém, todavia, entretanto, no entanto, senão, não obstante, contudo e o i em sentido adversativo. Vamos aos exemplos. Cantou bem para a plateia, mas foi reprovada pelos jurados. Ou seja, temos aí uma oposição. Por mais que a pessoa tenha cantado bem, ela acabou sendo reprovada, sendo assim uma oposição à primeira frase. Vamos ao segundo exemplo. Corri, entretanto, não ganhei.
A cor da moto era azul, no entanto, poderia ser preta. Percebam que todos os três exemplos possuem uma ideia de oposição. Pessoal, cabe ressaltar que a maioria dos doutrinadores da língua portuguesa recomendam o uso da vírgula antes do conectivo "e" no sentido adversativo. Para isso, eu vou te dar um exemplo. Estava querendo cantar e não cantou. Percebam que esse "e" está no sentido adversativo, ou seja, de oposição. A gente pode muito bem trocar por um "mais". Olha só como é que ficaria. Estava querendo cantar, mas não cantou. E fora isso, o conectivo "mais" é um conectivo adversativo que não pode ficar isolado por vírgulas, ok? Falando agora das orações coordenadas sindéticas alternativas, temos que elas possuem o sentido de escolha ou alternância. Temos como exemplos os conectivos ou, ora, ora, já, quer, seja. Vamos aos exemplos. Seja na varanda, seja no quarto, ele dormia do mesmo jeito. Ou você estuda, ou você vai à festa. Percebam que esses dois exemplos dão uma ideia de escolha ou alternância, ok? Indo para as orações coordenadas sindéticas conclusivas, temos que se referem àquelas com a ideia de conclusão. Temos como exemplo os conectivos pois, após o verbo, logo, portanto, então, por isso, por conseguinte, por isto, assim e destarte. Tem vários outros também, pessoal, mas esses são os principais, ok? Temos como exemplo as seguintes frases: penso, logo existo. Treinei muito, destarte, ganhei. Com isso, ganhei. Assim, ganhei. Terceiro exemplo: não estudei, portanto, não passei. Ou seja, concluindo, não passei. Estava alcoolizado, foi, pois, multado. Nesse caso, pessoal, com pois aqui, nós temos uma oração coordenada sindética conclusiva, pois ele se encontra após o verbo. E por último, temos a oração coordenada sindética explicativa, tendo conectivos que trazem uma ideia de explicação. São exemplos de conjunções explicativas o porquê, o pois antes do verbo, porquanto, que, já que, visto que, dado que, uma vez que, isto é, ou seja, na verdade e a saber. A gente tem como exemplo as seguintes frases: só se percebe a importância da felicidade porque ela se ausenta. Silêncio, pois quero ler. Levanto-me, procuro uma vela que a luz vai apagar-se. Ou, pois a luz vai apagar-se. Ou, porque a luz vai apagar-se. Entenderam? Finalizada a teoria, vamos resolver agora uma questão sobre o assunto. E eu aproveito ainda e pergunto a vocês se vocês querem mais questões sobre orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários para mim saber, ok? Não se trata, portanto, de uma criação aleatória apenas vinculada à atividade comercial. Com relação aos sentidos e aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item. A palavra, portanto, introduz no período em que ocorre a ideia de conclusão. E aí, galera, a alternativa está correta ou está errada? Está certa, né? O conectivo, portanto, da forma que está aplicado na frase, traz uma ideia de conclusão. Podemos substituir também pelo conectivo assim ou pois, que a frase continuará tendo o mesmo sentido que é o de conclusão. Beleza? Pessoal, então é isso aí. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar o vídeo para quem precisa desse conhecimento. E caso ainda não seja inscrito no nosso canal, basta apertar nesse botãozinho vermelho, ó, que se encontra logo aqui abaixo. E é claro, eu queria saber a opinião de vocês em relação ao assunto de hoje e qual seria um assunto ideal para o próximo vídeo, ok? Desde já eu deixo meu muito obrigado, valeu e tamo junto!